É um confronto, um soldado batendo com o outro, é uma tropa de um exército batendo com o outro, é um veículo batendo com o outro, é um trem batendo com o outro. Tanto vai perder um lado, que vai ser atacado, como o outro lado também vai ser atacado. A velocidade desse confronto vai aumentar mais rápido. Vocês estão preparados para o impacto? Será de grandes proporções como isso acontecerá. A hora do impacto chegou. Eu vou dizer algo que isso aqui é novo. Vou dizer algo que é novo. Eu começo a ver escrito na tela do computador, eu vi algo. Eu posso falar assim? Nesses últimos 7 dias de hoje, serão decisivos. Eu vai cair uma palavra que eu estou dizendo aqui. Agora entenda o que é o impacto. É algo que vai doer. Ai, isso vai ser uma das coisas que vocês mais irão ouvir falar. Escreve o que eu estou dizendo. Vai cair uma palavra. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Gente, eu quero dar início a essa live, 20 horas e 49 minutos, dia 3 de 2005. Eu perguntava em lives anteriores, há mais de 4 meses, mas muito mais de 4 meses, eu acredito que 7 meses, se as pessoas estavam preparadas para a hora do confronto. E eu perguntei em diversas lives, também pergunto nessa. 20 horas e 49 minutos, dia 3 de 2025. Vocês estão preparados para a hora do confronto? Centenas de lives, dezenas de lives anteriores, todas as pessoas disseram que estavam prontos para a hora do confronto. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês têm para o dia do confronto? O que vocês pensam? O que é um confronto? Qual o pensamento de vocês em relação ao que significa um confronto? Um confronto é um choque. É um confronto, é um soldado batendo com o outro, é uma tropa de um exército batendo com o outro, é um veículo batendo com o outro, é um trem batendo com o outro. É um confronto. É nada mais que uma batida, um encontro de frente. Eu quero dizer para vocês, assim, explicar, o confronto nada é do que um simples confronto. E o que significa um confronto? Para Deus libertar o Brasil, não existe como não existir alaridos. Não existe como não existir percas, tanto de um lado como do outro. Eu vou detalhar para você. Mas depois, se houver, porventura, alguma coisa desfavorável para a direita brasileira, alguém chegar e dizer, olha, você disse isso e a direita brasileira está sofrendo isso. Não tem como, querido. A direita brasileira tem que sofrer. O próprio Paulo sofreu por causa do Evangelho. Ele, quando a Bíblia diz que a horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. O que é agrilhão de Deus? Cadeias espirituais. Então não existe como ter confronto, ou ter confronto e não ter percas. Tanto vai perder um lado, que vai ser atacado, como o outro lado também vai ser atacado. E, geralmente quem ataca, existe uma defesa. Quando essa outra parte não quer atacar, ela se defende dos ataques. Mas, muitas vezes, existe um contra-ataque. Eu espero estar sendo bem claro aqui, porque mais claro não é possível. Mas há 7 meses eu venho preparando vocês para a hora do confronto. E o Senhor me manda detalhar o confronto. Né? É o anjo do bem com o anjo das trevas. Alguém escreveu aí. É missionária Rosana. É o anjo do bem, missionária Rosana, com o anjo das trevas. Bom, se existe um impacto entre anjo do bem e anjo do mal, eles se encontram, então, há uma guerra num reino celestial. E a nossa briga não é contra a carne e com sangue, sim contra todos os principados e potestades que param no reino espiritual, na região celeste.
Isso é um confronto. Então, eu quero desenhar aqui bem detalhado que a hora do confronto já chegou. Nós estamos vivendo um confronto nos últimos 30, 40 dias, 44, nós estamos vivendo esse confronto. E esse confronto chegou. Só que a intensidade desse confronto, o que é a intensidade? A velocidade. A velocidade desse confronto vai aumentar mais rápido. E isso não significa que vai haver só perca para um lado, vai haver perca para os dois lados. Porque se o mal ele não ataca, o bem vai se sentir acomodado. E todas as vezes que Israel se sentia acomodado, o Senhor levantava os filisteus para perseguir Israel, justamente para que o povo de Deus não se acomodasse. Vocês estão entendendo? Então, tem que haver, e glorificado José Paulo, glorificado seja Deus pelo ataque. Porque se o mal não ataca o bem, aqui no território brasileiro, eles não vão contra-atacar, não vai ter um impacto de um choque de uma batida de 2 veículos a 300 km por hora. Quando eu citava e cito Romanos há mais de 7 meses, Romanos 8, 28, eu estava desenhando um cenário em parábolas. Para um bom entendedor, minhas palavras baixas, ou para quem entende um pouco da Bíblia, sabe, há mais de 7 meses, Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Todas as coisas colaboram, todas, não só coisas que aos teus olhos parecem boas, mas aquilo que parece mal aos teus olhos também colabora. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. São todas as coisas e esses acontecimentos que têm acontecido esses 7 meses. Se eu fizer uma retrospectiva aqui, vou passar mais de 1 hora só na retrospectiva. Se eu fizer uma retrospectiva. Porque quem me acompanha há algum tempo, não é necessário fazer retrospectiva. Porque os cortes estão aí, as pessoas assistem os cortes. Olha a live que foi dito, a data e a hora e os acontecimentos. Aí é bem claro, até meninozinho que não sabe ler e escrever, mas que tem ouvido uma audição boa, vai saber, opa, e uma visão boa, vai dizer, opa, aqui está a verdade. Então a hora do confronto, ela vai se intensificar, né? Robert, boa noite. Ela vai crescer a hora do confronto. Ela vai aumentar a sua velocidade e o impacto vai ser grande. Agora eu pergunto não se você está preparado para o confronto. Eu quero perguntar para você, 20 horas e 56 minutos, do dia 3 de 2025, se vocês estão preparados para o impacto. Eu quero perguntar para vocês se vocês estão preparados para o impacto. 20 horas e 56 minutos, do dia 3 de 2025. Vocês estão preparados para o impacto? Eu vou dar 1 minuto para vocês responder. Bem, vocês estão preparados para o impacto? É uma batida muito forte. É um impacto de 2 trens com 300 km por hora. Vocês estão preparados para o impacto? Ou seja, quando eu faço essa semelhança, eu estou apenas dizendo que vai ser grandes proporções os acontecimentos. Será de grandes proporções os acontecimentos. O André Pereira está por aí, louvado e agradecido seja Deus. Então, a hora do confronto está chegando. A hora do impacto. Agora não é mais só o confronto. O confronto era briga, era tapa, era cascudo, se afasta, dá uma tapa no outro, dá um cascudo, dá afronta, agora chegou a hora do impacto. A hora do impacto chegou. Deus nunca mudou sobre a data de 20 de agosto. Nunca mudou. E alguém me pergunta, essa data 20 de agosto, as pessoas pensam o quê? Que o governo vai ser destituído, né? Que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Para isso acontecer, tem que acontecer um grande confronto ou uma guerra. Isso não acontece de um dia para a noite. Mas até o dia 20 do 3, toda a nação brasileira saberá todos os fatos que não sabe há mais de 4 anos. Todos os fatos que há mais de 4 anos não se sabe, vai saber até o dia 20 de agosto. E aí não vai ter mais coisas escondidas. Vai ter muita coisa, mas muita coisa já à tona. E Deus me manda vir aqui dizer que está acelerando. Acelerando, tá? 03, atento, né? 03, né? O outro rapaz, tudo atento, tanto 03 como o rapaz. E dia 20 de março. Deus nunca mudou, eu perguntava a Deus o que era. E Deus me dizia sempre, tá? Todas as lives, desde novembro de 2024, a ti não cabe saber, só tem que falar, a ti não cabe saber, então, a mim não cabe saber. Deus mandou fazer um culto, eu vou fazer o culto de ação de graça. Para mim, este culto já poderia acontecer hoje, porque o que Deus vem fazendo de janeiro para cá, meu amigo, para mim,
não precisa mais acontecer nada. Tudo já está claro. Até aquilo que você tem medo de falar. Até aquilo que você tem medo de pronunciar. Pela situação que você está vivendo no seu país. Para mim, tudo já está claro. Não falta mais nada, bem claro. Só tenho que agradecer. Façam as contas comigo. O tribunal tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha. Porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelos federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora que condenar essa pessoa a 14 anos? Fala uma coisa para você aqui que eu não vou estar falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas podem ficar calmos, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras parlamentares, assumimos agora... Um craque da seleção brasileira do rádio, nome dele é Rodrigo Constantino. Fala, Consta! Farsa, teatro, mequetrefe, chinfrim, circo, ridículo, patético. Essas são as palavras para definir o começo do julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus por golpe armado de Estado sem arma. Tudo muito ridículo, tudo muito politizado. O resultado já conhecemos. A única surpresa realmente foi a presença de Jair Bolsonaro diante dos seus algozes, olhando, olho no olho, Alexandre de Moraes. Repetindo assim o que fez Donald Trump nos Estados Unidos quando estava sendo perseguido pelo sistema para que não pudesse voltar à Casa Branca. A grande diferença, claro, é que nos Estados Unidos o grau de aparelhamento da esquerda golpista, essa sim golpista, não chegou até o Supremo Tribunal. No Brasil, a gente sabe que é o próprio STF que vem fazendo o show trial soviético para entregar a cabeça de Jair Bolsonaro numa bandeja. Os advogados de defesa fizeram seus papéis, apresentaram os absurdos da denúncia, não era ainda hora de entrar no mérito da questão, mas a denúncia em si é absurda. Defesa que não teve acesso à íntegra das mídias, do material composto pela acusação, tiveram apenas os recortes da acusação, isso não é um devido processo legal, por óbvio. A delação de Mauro Cid, que compõe o grosso da denúncia, digamos assim, tinha que ter sido anulada quando vazou para a Veja o áudio de que ele estava sob coação. Depois ele foi lá e aí sim foi colocado sob coação diante dos olhos de todos, quando vazaram as imagens que o próprio Alexandre de Moraes divulgou, ele intimidando até a família do Mauro Cid. E, como disse um dos advogados, advogado do Bolsonaro, né, não foi que ele trouxe à tona qualquer colaboração espontânea que corroborasse com a denúncia da Polícia Federal, mas ao contrário, ele teve que se adequar à denúncia prévia da Polícia Federal. Ou seja, tudo muito absurdo, tudo muito ilegal, a competência não cabe ao STF julgar. O único voto razoável foi o do Fux, que vem fazendo o papel, digamos assim, do Marco Aurélio Melo, quando lá atrás foi o único voto dissidente denunciando o inquérito do fim do mundo.
Claro que lembrar disso não é muito alvissareiro, porque o inquérito continua aí e completou 6 anos, e Marco Aurélio está fora do tribunal. Ou seja, quem vai parar os soviéticos no Brasil? Quem vai colocar um freio nessa farsa do STF, que quer porque quer entregar a cabeça do Bolsonaro, e que para isso foi atrás de um monte de inocentes, inclusive num momento muito ímpar do julgamento, né? O Alexandre de Moraes foi se defender da acusação, das narrativas de que eles prendem velhinhas com Bíblia na mão. Algo totalmente descabido naquele momento, e ele se vangloria de que foram apenas 43 idosos presos. Até aqui. Tudo muito surreal, tudo muito triste, um capítulo sombrio da nossa história, e a dúvida permanece. Quem vai ser capaz de reverter esse fato? Olha a Rede Globo, gente. Vai começar a baixaria. Por unanimidade, os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réus Jair Messias Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. É o primeiro ex-presidente a responder criminalmente por atentar contra o sistema democrático brasileiro. Lembrando, sem prova, hein? O julgamento começou com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Ele listou os crimes apontados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra os 8 acusados de fazer parte do chamado núcleo crucial, que, segundo a PGR, tramou o golpe. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e golpe de Estado. Golpe de Estado, gente. Onde teve golpe de Estado? É composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Moraes iniciou lembrando que a acusação descreveu os fatos de forma coerente e que cumpriu o requisito legal de apontar, por meio de provas objetivas, os crimes cometidos. A Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados. Lembrando que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Alexandre de Moraes ressaltou que não se pode esquecer... Hoje a Rede Globo só vai falar disso aqui, gente. Já abriu um jornal falando disso aqui. Olha o nível da Rede Globo. Uma tentativa de ruptura democrática. O ministro afirmou que as pessoas que atacaram os prédios dos 3 poderes não eram inofensivas, nem estavam ali a passeio. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão. Olha o nível. De pessoas que estavam passeando. Em seguida, Moraes pediu autorização ao presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, para exibir imagens que, segundo ele, comprovam a violência dos atos golpistas. Moraes apresentou uma cronologia de atos antidemocráticos. Mostrou o ataque à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022, dia em que o presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin, foram diplomados. A tentativa de explodir um caminhão cheio de combustível perto do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, também em 2022. Imagens dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, com faixas defendendo a ruptura democrática. E os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-presidente. Se isso não é violência, o que seria? É uma violência, o absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba,
centenas, se não milhares de pessoas. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? Vou parar por aqui, gente, porque ninguém aguenta um trem desse. Vai ser o Jornal Nacional inteiro, o Jornal da Globo, falando isso aqui, ó. Só que eu queria mostrar pra Globo isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu diminuir aqui bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra Globo o que é golpe. Olha isso aqui, o que é golpe, Globo. Vou descrever para vocês a verdadeira minuta de golpe. 60 delações, 32 condenações, mais de 3 mil evidências nos autos processuais, 4-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, mensalão, petrolão. Isso aqui que foi golpe. Isso aqui que foi golpe. Agora, gente, queria mostrar para vocês aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui foi o Marco Aurélio, ex-ministro do STF, que colocou agora. Olha isso aqui. Marco Aurélio, ex-ministro do STF, disse que nunca viu processo criminal não ser julgado no plenário. Em 31 anos como ministro do STF, jamais um processo criminal foi julgado na turma, sempre foi levado ao plenário. É um descalabro o que está sendo feito. É isso mesmo, é um descalabro que está sendo feito, essa perseguição em cima do ex-presidente Bolsonaro. Só quero dar um recado para vocês aqui, toda a população brasileira. Agora em abril, todo mundo na Paulista. Vamos para cima, tamo junto. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.